começa o nosso ciclo de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Timbó. Até vou pegar meu celular aqui, porque a única questão que a gente vai colocar aqui para os candidatos é que a gente vai ter 25 minutos para a nossa conversa. Até para dar um tempo, né, para a gente poder ter um bate-papo. E é essa a tônica dessa entrevista com os pré-candidatos, com todos eles. Um bate-papo inicial, onde eles vão poder colocar quem eles são, por que eles estão aí pré-candidatos, o que Timbó, na visão deles, tem como prioridade. E a única, então, questão que eu vou, né, a partir do momento que a gente começa, de fato, a entrevista, colocar aqui um cronômetro aqui para os 25 minutos, para a gente ser justo aí com todos eles também, e no máximo, né? Se a entrevista, de repente, se terminar antes, não tem problema também, mas é no máximo 25 minutos o tempo dado aqui para cada pré-candidato. A gente começou com a nossa enquete lá na segunda-feira, que você já sabe o resultado, e agora, então, a partir de hoje, a gente começa a nossa conversa com os pré-candidatos, e hoje é a vez do Flávio Germano Bussi, pré-candidato pelo PL aqui da nossa cidade. Abrindo aqui, então, o nosso cronômetro. Muito bom dia, Flávio Bussi. Muito bom dia, Odair. Bom dia, Bruno Ferrari. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. É uma honra muito grande estar aqui nessa condição ainda de pré-candidato. É tudo muito prematuro. As eleições ainda estão distantes, mas os bastidores vêm se alinhando, as coisas vêm se construindo, e sim, sou pré-candidato a prefeito pelo PL de Timbó, aqui o partido do governador, partido do presidente Bolsonaro, e é uma alegria muito grande estar aqui no dia de hoje. Essa sua pré-candidatura, ela foi se consolidando, eu lembro, né? Você como vereador, várias vezes a gente conversou, enfim, essa pré-candidatura veio se consolidando, e agora está mais forte do que nunca aí através da sua ida para o PL. E, então, Flávio, conta para o nosso ouvinte quem é o Flávio, né? Um pouco do teu histórico de vida profissional, o pessoal conhecer um pouco mais de perto a intimidade do Flávio Bussi. Agradeço demais a oportunidade. Eu sou um timboense de coração, não nasci aqui, mas estudei no Leoberto Leal, tive um pouco da cultura timboense desde a minha adolescência. A gente convive aqui, sempre viu que Timbó é uma cidade diferenciada, isso não é segredo para ninguém. Sou filho da dona Rita, uma professora aposentada, uma querida, gosto muito dela, até está adoentada ali, então um beijo, mãe, deve estar me ouvindo. Me formei em Direito em 2006, em 2007 já tinha passado na OAB, na primeira oportunidade que fiz a prova da OAB já passei e já comecei a advogar. Fiz a escola da magistratura, buscava ser juiz, né? A vida levou que é um concurso muito difícil também, ali eu não tive o êxito que tive na prova do OAB, e aí fui advogando e acabei morando em São Paulo, em Campinas, em Florianópolis. Em 2013 vim oficialmente morar para Timbó com a Alessandra Ângelo, uma querida também, minha esposa amada, que me deu de presente duas filhas, duas enteadas que tenho como filhas. Tenho a Bárbara, do meu primeiro casamento, que já é uma mulher, uma advogada também, de 30 anos, mora em Balneário Camboriú. Então essa é a minha vida familiar. Depois de formado, fiz 5 pós-graduações, Odair. 5 pós? 5 pós-graduações, entre elas as que mais se adaptam ao serviço público. É a de Direito Público, que me ajuda demais. Entender a legislação faz muito bem para o vereador, para o prefeito também, sem dúvida. Então, essas 5 pós-graduações me levam aí Lógico que a gente nunca sabe tudo, e a gente sempre tem que aprender, tem que ser retroalimentar o estudo. Eu sei que tu é um estudioso também. O que a gente aprendeu ano passado, às vezes já muda. Então, e a outra pós-graduação que me ajuda demais é a de Gestão Estratégica Empresarial, porque a gestão pública, assim como a gestão privada, e o ideal era que as duas fossem muito parecidas, né? Que a gente conseguisse levar as iniciativas da iniciativa privada para a gestão pública, mesmo com toda a burocracia. Mas então, essas duas são as que mais têm a ver com função que eu venho buscar aí, que a gente vai tentar ser apto e ser viável ali para outubro de 2024. Muito bem, então esse é o Flávio Bussi, a pessoa, o profissional do Flávio Bussi. Flávio, e na sua visão, já mesmo antes de ser vereador e também agora na vereança, você tem um contato um pouco mais próximo, bastante próximo, inclusive, com a nossa realidade, a realidade timboense, as necessidades da cidade, da população, de todos os setores da sociedade timboense. O que você enxerga assim como sendo prioridade para os próximos anos para a nossa cidade? Nós temos que pensar, Odair, a Timbó do futuro.
A Timbó que veio até aqui não é futuro só tecnológico, quando eu falo futuro. A Timbó do futuro a gente está preparado para a migração que está acontecendo. Timbó já passou da hora de ter uma UPA, que é aquele, né, uma unidade de pronto atendimento, que é para casos nem tão leves quanto um posto de saúde, nem tão graves quanto o hospital. Desafogaria o hospital, talvez daí o hospital poderia dar mais atenção. A gente ouve algumas reclamações, e nada, pelo volume de trabalho. Timbó tem que se preparar para o que venha a acontecer. A gente tem que pensar na Timbó daqui a 20, 30, 40 anos. Fazer um planejamento estratégico, que é aquilo que a gente aprende. Independente do prefeito, independente de quem for ali o gestor, a Timbó tem que ir. E a Timbó vai. Timbó é uma cidade empreendedora, Timbó é uma cidade que por si só já trabalha. É só ver os prêmios aí que a gente ganha, muito é pela nossa comunidade, pelos nossos moradores. Então, eu acredito que essa seja aí a pegada que os próximos gestores têm que ter. É pensar na Timbó do futuro, não apenas tecnológico. E quando a gente fala em Timbó do futuro, logicamente que a gente tem que pensar em aquelas... E não tem como escapar daquelas áreas básicas que sempre se fala em época de política. Saúde, educação, segurança pública, isso é óbvio. Assim, não tem como escapar. E uma das questões também importantes que Timbó tem levantado, que é a questão da saneamento básico, por exemplo, né? O saneamento é uma discussão também peculiar, porque é algo de muito tempo, né? Como a gente viu na audiência que teve na Câmara de Vereadores, até agradecemos aí toda a cobertura que a Rádio Cultura fez, o Julian estava lá, acho que o Bruno também. Esse TAC foi assinado em 2010, então isso se arrastou por muito tempo, e óbvio que isso, a gente não vai ficar falando, mas agora é época de eleição, estão falando disso. Mas agora não adianta acelerar ou querer correr muito. A gente tem que sim fazer, tem que discutir, mas tem que achar uma solução viável. É impossível que a única solução seja aquela apresentada. A gente está fazendo um estudo aí de R$2.700.000, que dizem que é de graça, que não existe nada de graça, nem na vida pública, nem na privada. Então, em algum momento isso vai ser pago. E em se concretizando, quem vai pagar é o timboense. Então, assim, nós teríamos que ter o direito de opinar, uma audiência pública, para que a comunidade se converse sobre isso. Então, a gente está, sim, atrasado. Não poderíamos ter ficado desde 2010 com um TAC assinado. E aí lá foi dito, não, mas a única coisa que não foi feita foi a implementação, o restante foi. E era a única coisa que importa, no meu sentido, né? Quando se faz um TAC, é um termo de ajuste de conduta, para quem está ouvindo, feito com o Ministério Público, para dizer, então, até agora a gente fez errado, daqui para frente vamos adiante. Porém, com a nova lei do marco do saneamento, lá para 2033, deu esse gap aí. Então, acho que nós poderíamos discutir mais com a sociedade. E, assim, né, Flávio, você vive Timbó desde 2000 Oficialmente 2013, mas estudei no Leoberto, fui aluno do professor Tibério, o Benjamin de Vigílio foi meu diretor. Poxa, então nós devemos ter estudado mais ou menos juntos. Eu, aí, 95, 96. Pois eu passei por ali. Eu desconfio que eu já te conhecia de algum lugar. Não, assim, sem dúvida, algum show eu ouvi. Mas show, acho que fomos contemporâneos, sim. Pois é, mais ou menos, né? Tive bons amigos ali. Na mesma época ali que estudamos no Leoberto Leal. O vereador Adriano foi meu colega de sala. Não, então, né, o Adriano não estudou comigo, não. Mas vamos lá, continuando, né, nossa conversa, nosso bate-papo, Flávio. A gente estava falando aqui de saneamento básico e dessa preocupação que do gestor público, em primeiro lugar, tem que ser com as coisas básicas mesmo, que é aquela coisa do dia a dia da nossa comunidade. E você já reside aqui em 2013, mas já estudou aqui, já convive com a nossa comunidade há bastante tempo. Eu estou aqui desde 1977, nós chegamos aqui em Timbó, então a gente convive já há bastante tempo, passou por grandes transformações aqui na nossa cidade. Sim. Como é que você vê, assim, né, pegar uma cidade que já tem um nível de desenvolvimento? É um desafio também, né? Eu acho que o maior desafio daí para o agente público, seja ele vereador, prefeito, vice-prefeito, deputado federal, estadual, é atrapalhar o mínimo possível a cidade a se desenvolver. Nós teríamos que ser quase invisíveis. Teria que ser um trabalho ali administrativo e fazer as funções, representar a cidade, que é algo que eu gosto muito de fazer, né? Venho falando sempre. Como vereador, separei a pauta ali, além dessas, saúde, segurança e educação, em 3 grandes pautas, ali, a inovação, a inclusão e a participação. Mas, além disso, a representação. O vereador, o agente público tem que representar a cidade. Enquanto o pessoal está trabalhando, está cuidando da sua vida, nós que escolhemos esse caminho, que não é um caminho fácil, daí a gente vira sem vergonha do dia para a noite
e por mais bem intencionado que seja, e Timbó tem boas pessoas envolvidas no processo, pode ver que não tem nenhum canalha, não tem ninguém muito sem vergonha, assim, não tem ninguém que é tão ruim assim como em outras cidades, mas a pessoa, a partir do momento que se envolve na política, já começa a ser criticado. E agora é um pouco mais ainda, em razão de que tem os torcedores dos outros pré-candidatos e começam a te minar ali só por gostar do demais. Então a gente poderia ter esse pensamento de que quanto maior a harmonia, melhor. É óbvio que cada um quer defender a sua pauta, o seu interesse. Eu acredito que o maior desafio do agente político, seja ele qual for, é tentar ser invisível. Tudo bem, e essa seu namoro, a sua aproximação com o PL, como é que aconteceu isso? Isso foi muito natural, eu segui meus eleitores, tenho certeza disso, né? Me elegi pelo PSD com 946 votos e acredito que a grande maioria é admirador, gosta das pautas do PL, Deus, Pátria, Família e Liberdade. A Timbó respira isso é só a gente andar na rua, a gente vê. Então eu segui os meus eleitores. Mas o namoro aconteceu lá naquele bloco parlamentar do PSD com o PL, começamos a trabalhar juntos, primeiro só para tentar melhorar as pautas, ter mais força na Câmara de Vereadores, né? O PL e o PSD estavam ali meio que escanteados, né? Tinha a turma do prefeito, tinha uma outra turma ali tomando conta da Câmara e a gente acabou juntando as forças. No fim do ano tivemos a grata satisfação ainda do MDB vir junto conosco nessa bandeira e ali no meio de tudo isso acontecendo, o PL me fez o convite, o presidente do PL, Jean Chitz, que inclusive nos ouve, deixo um grande abraço para ele, fez esse convite, me convidou inclusive para sentar na cadeira de pré-candidato a prefeito, sem nenhuma confusão, sem nada. Quem é do meio político sabe que outro grupo tentou fazer esse movimento, escanteando ele também, o que não seria nem justo, nem muito legal, mas ele com muita maestria, ele tem muito, como eu te falei ontem, ele tem muito bom acesso no PL em Florianópolis, lá na Agronômica. Ele então articulou e segurou o partido e me trouxe junto, fez o convite, eu saí muito feliz. Desejo toda a sorte do mundo ao PSD, tu bem sabe da carinho e amizade que tenho com o deputado Napoleão, que é o vice-presidente estadual, o Heron Jordani, que é o presidente. Desejo sorte para eles, mas assim como a gente joga às vezes um jogo de futebol por um time, a gente vê o Romário, foi craque no Flamengo, no Vasco, no Fluminense. Então espero ser craque no PL também, assim como fui no PSD, tenho certeza que dei bons resultados para eles também, como eles me deram. E aproveitando aí que eu já mandei um abraço para o presidente Jean Chitz, mandar um presente para a doutora Fabiana Ciega, presidente do PRD, e o Dida, presidente do Democracia Cristã, que são os 3 blocos aí que já estão juntos nesse projeto. Os demais a gente ainda namora, conversa com todos os partidos, todas as agremiações, porque agora, Odair, é hora da gente fazer amigo. Os adversários a gente vai ver a partir de agosto. Até lá muita coisa muda ainda, a gente já viu várias mudanças acontecendo desde novembro, o apoio era para um, foi para outro, agora muda de novo, então a gente está indo numa constância mais tranquila, mais serena, mais planejada. Temos um grupo planejando aí essa nossa caminhada. E o MDB ainda não definiu? Você falou do PRD e do... Hoje o nosso bloco oficial, já com os presidentes apalavrados, alinhados e no mesmo sentido, fazendo reuniões, inclusive, sempre, é o PL, o PRD e o Democracia Cristã. O MDB a gente tem muito carinho, a gente conversa muito, mas é um partido muito grande, é um partido que tem algumas unanimidade ainda. O bloco parlamentar foi uma decisão unânime, até brincaram, que fazia tempo que o MDB de Timbó não tinha uma decisão unânime, então participar do bloco parlamentar foi uma decisão unânime. Estar junto conosco está caminhando para isso, mas aí existem conversas estaduais. Pode ver que assim, muitas vezes eu estou em Florianópolis, muitas vezes eu estou em Brasília, porque isso também é feito por lá. Mas eu não posso falar pelo partido MDB, só registrar aqui meu carinho, a minha alegria de estar junto. A gente até fez um almoço esse dia que foi público ali, né? Fomos lá no Chapa Quente, lá, o Magnus estava lá, o senhor Magnus, o Chinha foi junto, que agora recém foi para o MDB, era meu parceiro no PSD, está junto no MDB, inclusive caminhando junto, o Rangel Bonatti, o Gadotti, que foi presidente por esse período ali do pré-eleitoral. Então a gente caminha muito bem, mas eles têm a liberdade de conversar com quem eles querem ainda, e a gente também está nessa de conversando, mas o ideal seria fazer um bloco aí para tomar cada vez mais força, e a tendência é que isso aconteça, mas existem ainda algumas pontas soltas aí para resolver. E isso tudo vai acabar culminando daí na escolha também do teu vice.
O vício daí eu queria ganhar R$10 cada vez que alguém me pergunta isso. Seja ao Mais 10, então. seja ao vivo, seja via rede social. Porque, e é uma ânsia, né, popular, e assim, ó, a gente tem planejado, isso foi, a gente está estudando, a gente quer ver o melhor para Timbó, o que é melhor para Timbó, não o que é melhor para mim ou melhor para A, B ou C. Todos esses 3 partidos, inclusive o MDB, sabe disso também, e todos os outros que a gente vem conversando, eu conversei com o Novo também, é inegável, né? Por mais que a gente esteja lá separado, a amizade que eu tenho com o prefeito Jorge, a gente estudou junto na faculdade por um período, então a gente conversa com todos. Só que o vice vai ser escolhido de acordo com o que a comunidade quer. E ouvir a comunidade não é tão simples assim como eu acabei de fazer no caso do saneamento. Então a gente vai olhar com calma. O registro das chapas é lá no início de agosto, então nós temos tempo sobrando ainda. Por mais que alguém acredite que, não, mas estão demorando, ou já é hora, existem às vezes configurações que ainda vão mudar. O pessoal diz, não, é nós dois, mas se alguém oferecer outra coisa, muda. Eu acho isso pior ainda. Então a hora que sair, e quando sair da minha boca vai ser, porque toda semana tem um vice diferente que aparece, né? Então todos eles são muito bem-vindos, os nomes são pessoas que já se dedicaram para Timbó, mas vai ser feito por meio de pesquisa. Em maio vai ter uma pesquisa para ver qual é o melhor nome, em junho tem mais uma, e aí depois a gente vai tentar ouvir ainda o maior número de pessoas, para aí sim indicar quem será o vice, e espero que seja. Uma coisa eu falo para o nosso grupo lá, o que a gente escolher vai estar errado, porque o pessoal vai criticar, não, eu ia votar em ti, mas agora. Mas a gente, brincadeiras à parte, a gente está fazendo um trabalho muito técnico, muito planejado e sempre pensando em Timbó. Agora cada foto que sai, né? Sim. Nesse almoço aí saiu uma foto sua com o Xinha, estava no lado. Acho que era ele é o anfitrião lá do Chapa Quente. Do Chapa Quente, saiu uma foto tua com o Xinha. Opa, definir. Não, cara, eu até bati uma foto com a Michele Bork, e ainda eu botei nome forte, porque brincaram lá, olha, tua vice aí, ó. E seria um nome forte mesmo, mas acho que ela não é filiada. Muito bem. E ontem, inclusive, falando em PL e articulações também de apoio do governador e do presidente Jair Bolsonaro, você esteve no almoço com eles. Odair, até me emocionei, brincadeira, eu me engasguei aqui. É uma energia sensacional. O ex-presidente, e até isso é uma coisa que eu queria fazer, porque o pessoal fala, o pessoal ainda chama de presidente. No meio político, as pessoas sempre chamam o eleito pelo último cargo, pelo maior cargo que ele teve. Tanto que a gente chama o governador Raimundo Colombo, é óbvio que ele não é mais governador. Né? Não, é que às vezes algum me questiona, por que tu fica chamando ele de presidente? A gente tem esse costume também no Rotary, o governador é sempre governador. Isso, mesmo que ele não está mais em função. O deputado, né, que um exemplo aqui da cidade. Esse pessoal chamou o deputado Laércio ainda, e ele já não é mais deputado. O prefeito Oscar, o prefeito Valdir. Então, isso fica. E a gente chama de presidente Bolsonaro, porque era o que eu gostaria ainda, né? Fiz campanha para isso e gosto muito dele. Mas, então, só para justificar por que alguns falam, mas tem que chamar ex. Vai ser presidente sempre. E ele tem uma energia sensacional, veio para Santa Catarina ontem, o governador Jorginho convidou, não só eu, como vários pré-candidatos ali, um evento fechado e até restrito. O presidente do PL, Jean Chitz, foi comigo lá, então tinham algumas pessoas só, acho que eram 100 e poucas pessoas. Ele almoçou lá, foi gentil, conversou com todos, fez um discurso para ter uma ideia, para tentar pintar o cenário ali. Quando ele entra com o governador, ele pega o local dele, lido um salmo, feita uma oração, em seguida é ouvido o hino nacional, todos cantam a capela, é um negócio de arrepiar. E o presidente Bolsonaro trouxe para nós o patriotismo, toda a vontade de ser brasileiro, a gente andar com bandeira de novo. E alguns, mas a bandeira não pertence a um partido, mas é lógico que não é do PL a bandeira, mas nós usamos com orgulho, como qualquer outra agremiação pode usar bandeira, ninguém está proibido. Quando a gente era jovem, a gente via filme nos Estados Unidos, todo mundo com uma bandeira no quarto, uma bandeira na casa, isso a gente tem que ter aqui, e o presidente Bolsonaro fez isso, ele fez pessoas boas virem para a política. Olha, a equipe dele de ministros, eram todas técnicas, e esse é o resultado positivo do Brasil, tu bem sabe também, por ser economista, né? Olha como foi entregue a economia do Brasil, e olha como está agora, com aquela visão retrógrada, aquela visão de funcionalismo, de continuismo. Nós temos que parar com isso. Assim, um país, assim como um estado ou uma cidade, ela tem que ser gerida por si só, não pode ser um projeto particular de uma pessoa para se eleger A, B ou C, ou um projeto só de continuismo. A gente tem que pensar, como a gente conversava na época do governador Moisés, do PIX, ficou aquela confusão.
O projeto é de Santa Catarina, o governador Jorginho está botando a casa em ordem, está botando todas as obras em ordem. Assim vai ser em Timbó. O prefeito que for independente e ter o apoio do atual prefeito, ele vai continuar as obras. Aquilo que aconteceu no Cine é uma vergonha ficar 14 anos parado. Só que 16 anos é esse grupo que está no poder também. Então eles falam da vergonha que eles mesmos causaram, entende? Então não tem sentido. É óbvio que o Festival da Cerveja vai continuar, seja quem for o prefeito. Hoje, o professor Caleb, o vice-prefeito Tuti, o Flávio Bussi, o Douglas, o Márcio Elísio, quem for o prefeito vai continuar o Festival da Cerveja. Essas ameaças, não, mas será que vai continuar? É óbvio, o que é bom vai continuar, o que é ruim vai melhorar. E não só vai continuar, como a gente vai fazer ainda melhor. É o Bolsa Atleta. Não, se o Flávio vir, vai acabar o Bolsa Atleta. Olha que absurdo. É óbvio que vai ter o Bolsa Atleta, mas vai ser para aqueles atletas eficientes mesmo, aquele que dão resultado. Então, assim, esse tipo de falácia, esse continuismo, a gente tem que parar com esse tipo de coisa, porque eu acho que isso não leva nada a lugar nenhum. Muito bem, e voltando um pouco relacionado a esse almoço que você participou ontem, qual a importância, na tua visão política, já experiência política, por exemplo, do prefeito estar alinhado ao governador? Eu acho fundamental. No meu sentir, e aí lógico que eu falo também porque tenho interesse, tenho torcida nisso, então tem que filtrar um pouco, mas independente da cidade, o que é mais importante em janeiro de 2025? O prefeito de 25, então o eleito, ter o apoio do ex-prefeito ou ter o apoio do governador, que vai dar acesso às secretarias, vai dar acesso aos secretários, vai dar acesso à Casa da Agronômica. No meu sentir, é o governador, porque é quem vai tocar as pautas ali. O ex-prefeito vai ser ouvido como um bom conselheiro. Hoje o seu Valdir Ladem foi um excelente conselheiro, o próprio seu Oscar, o seu Alidor Pires é um lorde, é maravilhoso conversar com ele. E assim vai ser com qualquer um, e se a gente for, um dia a gente vai passar também. Só que o governador é o governador até 2026. O governador Jorginho Melo, do PL, é o governador até 2026. Eu acho quase que fundamental o prefeito de qualquer cidade, em especial de Timbó, que é uma cidade produtora, uma cidade muito rica, ter acesso ao governador. Ter acesso à secretária da Saúde, a Carmen Zanotto, ter acesso ao secretário de Infraestrutura, Jerry Comper. Eu acho que é fundamental. E você, caso eleito, né, vai passar para o outro lado. Hoje você é vereador, né, e você tem uma função também em parceria, muitas vezes, e outras vezes em detrimento, né, as pautas do executivo. Enfim, como é que você está se vendo indo para esse outro lado? Eu estou me preparando bastante, acompanhei muito, né? Vocês também viram, isso era público, eu ia toda segunda-feira nas reuniões de gestão do prefeito Jorge, acompanhei muito ali, ajudei do tamanho que eu tinha também, nas possibilidades que eu podia, com ideias, ouvindo, conversando, trouxe muitos recursos para a cidade de Timbó também, então acompanhei. E acredito que seja um caminho meio natural, a gente tem que se cercar de pessoas boas, tem que pegar um bom secretariado, assim como fez o presidente Jair Bolsonaro, passou 30 anos, acho que no Legislativo, e quando foi para o Executivo deu um show, porque soube escolher as pessoas boas para caminhar do lado. Tarcísio Freitas, Tereza Cristina, o Sérgio Moro na Justiça, né, que foi questionável o período dele de ministro, mas foi um gol de placa quando ele foi. Eu acho que até subiu para a cabeça dele o cargo, porque ele foi um excelente juiz, está sendo um excelente senador. Como ministro, eu acho que em algum momento ele se perdeu até pela popularidade. E o poder corrompe, não dele, a gente tem que cuidar muito com isso. Rezo sempre para que eu não mude o tipo de pessoa que eu sou, porque eu adoro essa maneira aqui e não queria mudar por alguma coisa, algum degrau que a gente suba. Mas eu vejo com naturalidade, eu me vejo preparado para isso, até com respeito aos demais concorrentes ali, tirando que eu estou há 4 anos como vereador, alguns estão 16, outros estão 20, então não sei se isso faz tanta diferença na hora de gerir uma cidade. Bem, Flávio, nós temos 2 minutos agora para o encerramento da nossa conversa, está muito boa. Você tem esses 2 minutos aí para as suas declarações finais. Tá bom, agradeço. Prometo utilizá-los e se passar, por favor, me puxe a orelha aqui. E se por um acaso terminar antes, fico feliz pela oportunidade. Agradecer, Odair, a Rádio Cultura pelo que tem feito, pela política de Timbó, pela transparência que tem, assim como todas as rádios aqui, né? A imprensa tem um papel fundamental e assim como eu falei, do agente público, a imprensa às vezes também é criticada, uma hora puxa para um lado, uma hora puxa para o outro, e a gente sabe que a gente tenta ser o mais isento possível. Então agradeço, parabenizo pela enquete realizada também, por fomentar esse debate. Agora passou o Carnaval, passou a Páscoa, agora as pessoas focam sim na política. Como vereador, como já bem disse, separei ali minhas pautas, mas
Me senti muito realizado, agradeço demais e vou continuar trabalhando como vereador, como bem disse no sábado aqui para ti. Sou vereador até dezembro de 2024, prometo honrar esse compromisso com a cidade. No meu sentir, fiz um bom trabalho, um trabalho diferenciado aqui, tentando trazer estudo, trazendo boas leis, né? Fizemos a lei do autismo para a inclusão, a lei que deixou transparente no site da prefeitura todos os conselhos da cidade. Então, na participação, as pessoas sabem quem é o presidente de cada conselho, quando se reúne, o telefone para entrar em contato, as atas das reuniões estão lá, então a comunidade de Timbó pode participar disso. Na inovação, um trabalho em conjunto ali, mas a gente conseguiu adequar a legislação para que o 5G fosse realidade, e já é realidade aqui na cidade de Timbó. Então fiz esse trabalho aí. Como vereador, tive excelente acesso à Assembleia Legislativa, navego muito bem por lá, umas 3 vezes por mês eu devo estar passando por lá, desde que me elegi vereador. Fui a Brasília 4 vezes já, devo ir mais uma vez esse ano. Então tenho bom acesso na Assembleia, tenho bom acesso no Congresso Nacional e agora, indo para o PL, tenho um excelente acesso na Casa da Agronômica, o que eu acho que é fundamental para qualquer pré-candidato a prefeito ter esses 3 acessos ali, porque a gente representa a cidade de Timbó. E representar a cidade de Timbó é uma honra, é uma alegria muito grande. Espero que Deus dê essa oportunidade aqui e quero fazer o melhor possível sempre, parafraseando aí o nossos escoteiros, que ontem era o dia do escoteiro. Então contem comigo para fazer o melhor possível. Muito bem, na batata. Mas eu estava de olho aqui. Essa foi a nossa entrevista, então a primeira da série de entrevistas com os nossos pré-candidatos, aí já indicados pelos partidos, a prefeitura da nossa cidade de Timbó. Um abraço, Flávio, tudo de bom. Um abraço grande. 8 horas mais